Aula sobre a densidade da madeira. A densidade, ou massa específica, ela constitui uma das propriedades físicas mais importantes da madeira, pois dela depende a maior parte de suas propriedades físicas e tecnológicas, servindo na prática como uma referência para a classificação da madeira. Por regra geral, madeiras mais pesadas elas são mais resistentes, são elásticas e são duras, quando comparadas então com as madeiras mais leves. Porém, em paralelo a essa vantagem, essas madeiras são de mais difícil trabalhabilidade e apresentam também maior variabilidade. Madeiras mais densas comparado então com as madeiras menos densas. Então, qual é a finalidade de estudar a densidade de uma espécie florestal ou estudar a sua massa específica? Esse conhecimento ele serve como uma informação útil sobre a qualidade e também para a classificação de uma madeira para um determinado uso, seja para a produção de celulose e papel, seja para a produção de madeira serrada, seja também para a produção de carvão vegetal e assim por diante. Então, qual é a definição que temos para a densidade da madeira? Ela é definida como sendo o quociente entre a massa seca de uma amostra e o seu volume verde, ou seja, o volume de uma amostra quando esta apresentava uma umidade acima do ponto de saturação das fibras, ou PSF. A relação entre a massa, que é dada em grama ou quilograma, e o seu volume, que pode ser dado em centímetro cúbico ou metro cúbico, de um corpo, equivale à sua densidade básica, que é representada por grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Então, a densidade, ela indica o quê? Ela é um reflexo fiel da quantidade de material lenhoso por unidade de volume, ou podemos dizer de uma forma inversa, do volume de espaços vazios existentes na madeira. Isso podemos dizer o seguinte: quanto mais volume de vazio uma espécie florestal, uma espécie de madeira tem, menos densa ela é. E quanto menor o volume de espaços vazios, maior é a sua densidade. Então, que tipos de densidade nós podemos encontrar? Nós temos a densidade aparente, a densidade básica e também a densidade real. Então, a densidade aparente, o que nós podemos ver? A densidade aparente ela é determinada por faixas de umidade. Essas faixas elas são compreendidas de 0, 12 e 15%. O que nós podemos entender então dessa densidade aparente? Bom, densidade a 0%, quando você calcula, é a umidade aproximada da madeira que é seca em estufa, ou seja, seca a 105 graus centígrados, dependendo do tamanho da sua amostra, pode ser de 24 até 48 horas ou até massa constante. Então, quando ela está em massa constante, depois de passar por uma temperatura de 105 graus, dizemos que ela está na condição anidra, e a densidade é anidra ou densidade a 0% calculada. Densidade, então, a 12%. O que nós podemos entender? Essa densidade ela é a umidade de equilíbrio da madeira seca em condições climáticas padronizadas, ou seja, essa densidade ela é calculada na maioria dos trabalhos científicos, ou quando você deseja reproduzi-la em diversas outras condições do planeta. Então você tem uma densidade de referência. Nesse caso, o que você deseja fazer? Você precisa pegar então a sua amostra de madeira ou seus corpos de prova, deve acondicioná-los em condição de 20 graus de temperatura e 65% de umidade relativa do ar. Nessas condições, a madeira ela vai tender a ficar em equilíbrio, ou seja, ela vai deixar de perder água para o ambiente e vai deixar também de ganhar água do ambiente. Nesse caso, ela chega, nessas condições da carta psicométrica, indica que ela chega a 12%. As normas, as principais normas existentes, principalmente a ENBR, ela trabalha com dados a 12%. 15% também condição que você pode utilizar, porque é a umidade de equilíbrio aproximado da madeira, ou seja,
Se você não tem condição de padronizá-la em condições climáticas, em um local onde fica condicionado a 20 graus de temperatura e 65% de umidade relativa, pode-se trabalhar então tentando trabalhar com a umidade ambiente, tanto relativa quanto também da umidade da temperatura, que vai se chegar aproximadamente a esses 15% descritos. Então, como é que é calculado a densidade aparente? A densidade aparente a 0%, o que nós temos? Nós trabalhamos com tanto a massa seca, que pode ser dado em grama ou quilograma, dividido pelo seu volume seco a 0%, que pode ser dado em centímetro ou também metro cúbico, centímetro cúbico ou metro cúbico. A densidade é 12%, como lembrado no slide anterior, nós precisamos então que ela esteja a uma condição climatizada de 12%. Então, quando o material está climatizado nessas condições, você faz a pesagem então, e obtém a massa a 12% e também você obtém o volume a 12%. A densidade é 15%, condicionar o material para uma determinada umidade que vai ficar nessa condição aqui, umidade relativa do ar. Então, a densidade a 0, 12 ou 15%, ela pode ser representada em gramas por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. A densidade básica da madeira. Bom, a densidade básica da madeira ela é obtida pelo uso também da seguinte expressão, onde você tem a massa seca dividida pelo volume verde. Nesse caso, geralmente trabalhamos com a densidade básica, porque ela é uma densidade mais fácil de ser calculada. Então, na empresa, de um modo geral, trabalha-se mais e ela é bem representativa quanto à quantidade de material lenhoso por volume ali que você está trabalhando. Então, a densidade básica também é dada em grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Como é que você calcula? Você tem aqui a massa seca a 0%, ou seja, nessa condição, a madeira foi seca a 105 graus até massa constante por um determinado período. E você tem agora o volume verde. Você calcula esse volume verde, que pode ser em centímetro cúbico ou metro cúbico. Então, como podemos trabalhar? Vamos ver aqui um exemplo. Uma determinada peça de madeira que pesa 350 gramas e também tem um volume de 480 centímetros cúbicos. Pergunto, qual será a densidade básica desta peça de madeira? Então, se a gente olhar aqui, ó, 350 gramas é o que? A massa da madeira, tá? Já calculada e pesada na balança. Também eu passo, olha aqui, o volume. Estou dizendo que o volume é de 480 centímetros cúbicos. Então, coloco aqui. Então, 350 gramas dividido por 480 centímetros cúbicos. Logo, a densidade básica desse material é de 0,73 gramas por centímetro cúbico. A densidade real da madeira, outra densidade, é a mais fiel e ela representa a quantidade de material lenhoso que constitui a madeira. Então, essa mais específica, nós calculamos esse material lenhoso que constitui a madeira e não inclui-se nela os espaços vazios existentes. E para todas as espécies de madeira, esse valor ele é quase constante. Ele fica em torno de 1,53 a 1,56 gramas por centímetro cúbico. E como é feita a determinação dessa densidade? Então, injeta-se gás hélio em toda a madeira e ali o gás hélio ele vai passando por todos os volumes de vazio. Então, desconta-se esses volumes de vazio, as células, os lumes, os espaços entre uma célula e outra, o espaço entre uma fibra e outra. E descontando isso, você tem somente o material lenhoso que constitui a madeira. Então, essa é a densidade real mesmo calculada do material.
A determinação agora é do volume. Se a gente perceber, trabalhamos muito com a possibilidade ali sempre do volume. Então, nós precisamos determinar esse volume, seja se vamos trabalhar com a densidade aparente, seja se vamos trabalhar com a densidade básica. Então, para determinar o volume, existem alguns métodos. No caso, o método de deslocamento é o mais utilizado. O método inicial, por exemplo, se formos trabalhar com o mercúrio, a imersão em mercúrio, consiste na imersão da peça, ela é imersa em um líquido de densidade conhecida, no caso, o mercúrio. Qual é a vantagem dele? A vantagem de trabalhar com mercúrio é que o mercúrio ele não vai interagir com o material madeira, que a madeira tem uma grande afinidade com a água. Com o mercúrio não, ele não se liga. Então você vai ter ali um líquido de densidade conhecida, mercúrio de densidade também já conhecido, e também podemos então trabalhar com ele. Existe também outro método que é a imersão da peça em água, especialmente para amostra de madeira de maiores dimensões. Então, o volume pode ser determinado pelo deslocamento da água, onde se utiliza um recipiente de cobre, de plástico, de vidro e assim vai. Nesse método, a precisão ela cai um pouco. Por quê? Porque a madeira pode ter e tem a tendência de ser absorvida pelo lenho ou pela própria peça de madeira. Então, se a gente quer evitar essa absorção, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: impermeabilizar a peça, o corpo de prova, ou a amostra está trabalhando com parafina, ou então usar um fator de correção. Outro método utilizado é o método da pesagem. Então, nesse caso, ele é muito semelhante ao método anterior da imersão em água, onde você vai determinar o meio, determinar o volume por meio de pesagem. Então, a água é um líquido de densidade conhecido, né? Ela é de densidade 1. Então, o que nós fazemos? Trabalhamos com a pesagem. Se a gente for observar nessa gravura, o que nós observamos? Esse é o método da pesagem, onde você tem um recipiente, nesse caso contendo água. A madeira aqui ela já não está absorvendo água, ela foi saturada anteriormente para evitar essa interação dela com a água. Então, colocamos. Água é um líquido de densidade conhecido 1. Muito bem. Quando a gente coloca uma peça de madeira dentro, ocorre um deslocamento da água. Se formos olhar aqui, olha, aqui é dado o grama que está sendo aqui colocado dessa madeira. Então, nesse caso, a cada 1 grama deslocado equivale a 1 cm3. E aí nós passamos a ter o volume. Se aqui indicar, por exemplo, 300 gramas, isso quer dizer, na verdade, que é 300 cm3. Essa relação. É um método bastante simples de ser trabalhado, é empregado nas empresas que possuem laboratórios e também fácil de fazer em trabalhos de pesquisa. Outro método também utilizado é da imersão relativa. Nesse caso, o que nós temos que analisar? Ele é um método em que ele não é muito preciso, ele tem falhas, mas às vezes você pode não ter uma balança, você pode não ter como fazer a pesagem desse material. Então, nesse caso, você precisa ter uma noção da densidade do seu material madeira. Então, o que você pode fazer? Você não dispõe de aparelhagem alguma para essa avaliação. Então, você vai pegar uma amostra de madeira, ela vai ter que apresentar, olha só, uma superfície alongada, uma forma alongada, ela tem que ter os lados paralelos e as superfícies livres. Depois você divide essa peça de madeira no seu comprimento em 10 partes iguais. Então você parte aqui do 0 até 1. Depois disso, você tendo um balde com água, você vai fazer o quê? Colocar essa peça diretamente na água. Como é que é feita a leitura? É pela linha da água que vai apresentar. Por exemplo, supomos que vamos colocar essa peça agora dentro de uma vasilha, uma tigela, um balde com água. E a linha d'água rapidamente passa pelo 0,6. O que isso quer dizer? Que essa peça ela tem uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico. Vamos supor também que você, ao colocar na água,
ela flutua. Isso quer dizer o quê? Que a densidade dela é menor do que 0,1 gramas por centímetro cúbico. Também vamos dizer que você, ao colocar em água, ela afunda rapidamente. Você não consegue medir. Isso quer dizer que a densidade dessa madeira ela é maior do que 1 grama por centímetro cúbico. Então, é uma forma para você trabalhar. Ela não é muito fidedigna, esse tipo de análise, mas ajuda na tomada de decisão e saber rapidamente ali a que densidade esse material está próximo. Existem, então, fatores que afetam a densidade da madeira. Nós temos a espécie florestal, temos também na anatomia o lenho inicial e tardio, os próprios anéis de crescimento e a posição no tronco. No caso da espécie florestal, existe uma grande variabilidade da estrutura interna do lenho. Então, é fácil de compreender que cada espécie ela possui uma densidade ou massa específica característica. Então, o mesmo ocorre dentro de uma espécie de madeira. Já na questão do lenho inicial e tardio, as paredes delgadas das células da madeira do lenho inicial e as paredes espessas das células do lenho tardio, elas determinam considerável diferença na densidade. Então, nas folhosas, a diferença entre a densidade da madeira de lenho inicial e lenho tardio é bem menos pronunciada do que quando observada nas coníferas. Um exemplo aqui, nós temos o lenho tardio e nós temos o lenho inicial. O conjunto de lenho inicial com lenho tardio forma o anel de crescimento. Se olharmos aqui, olha só o lenho inicial. O que é que nós observamos de diferença? Observamos que são células, olha, de parede mais fina e a parte central dela é maior, tá? Então, a célula ela é maior e a parede é mais fina. Isso quer dizer o quê? Ela tem mais volume de vazios aqui, olha. Tem mais situações de ela estar impregnada com água e outros componentes aqui. Então, nesse caso aqui, madeiras produzidas a partir do lenho inicial, elas são madeiras menos densas. Agora, quando você produz madeiras oriundas de lenho tardio, o que nós observamos? Notem, a parte central da célula ela é diminuta, enquanto a sua parede é mais espessa. Notem só, ela é espessa. Então, o que acontece? Você tem menos espaços vazios, menos volume de vazio aqui. Então, madeiras produzidas do lenho tardio são madeiras mais densas, quando comparadas a madeiras produzidas aqui do lenho inicial. Agora, ao tronco, nessa questão também, posição no tronco, o que é que nós podemos observar aqui nesta figura? Em relação à madeira, nas árvores, o lenho mais jovem é o que se situa na parte mais externa aqui do fuste. Olha, nós notamos aqui, isso é formado por madeira juvenil, madeira mais jovem. Enquanto que na parte mais externa, na parte mais interna, nós temos aqui madeira adulta já. Então, se a gente observar aqui, olha só, aqui nós já temos a formação de cerne, enquanto aqui nós temos mais alburno. Então, aqui nós vamos ter mais células que vão ter o seu lume maior, sua parede mais fina. Então, consequentemente, o que vai acontecer aqui? Em função do crescimento lateral se dar de forma concomitante ao longo de todo o furte, existe a participação das camadas recém-formadas na proporção total de madeira, que ela vai aumentando gradativamente, olha, da base até o topo. Isso no topo, se a gente observar, tem até mais madeira juvenil. Assim, existe mais madeira jovem do que adulta nas posições mais altas. Olha só, se a gente observar, a gente vê isso. Ó. Madeira juvenil aqui na parte do topo, enquanto que na base a gente observa já madeira juvenil. Isso quer dizer o quê? De modo geral, isso que acontece na maioria das espécies, mas há também situações em que isso não ocorre, mas de modo geral, a densidade ela é maior na base e ela vai diminuindo à medida que vai chegando ao topo. Isso acontece na maioria das espécies, outras nem tanto.
E aqui nós temos o as densidades que ela resume um pouco a aula de hoje. O que que nós observamos? Nós temos a madeira mais pesada já registrada, que é o pau-santo. Ela vai de 1,23 a 1,40 gramas por centímetro cúbico. Isso a uma densidade de a 15%. E a madeira mais leve já registrada, que é a balsa, que vai de 0,13 a 0,20 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que essa madeira ela tem uma imensa quantidade de vazios e menos material madeira, menos material lenhoso, enquanto que o pau-santo ele vai ter o mínimo de espaços vazios e uma quantidade maior de material lenhoso. Isso encerra então a aula de hoje.